Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Felizes estamos aqui mais uma vez para encontrando você nessa nova realidade que nós temos de um culto virtual. Mas eu tenho certeza que em breve nós estaremos todo mundo juntos para orarmos, nos abraçarmos, apertarmos a nossa mão. Mas até que as coisas se normalizem, vamos continuar aqui usando essa ferramenta também muito importante que é a internet para estarmos aqui semanalmente junto com vocês. É uma alegria muito grande. Eu, como pastor, fico feliz de poder entrar na sua casa mais uma vez. E neste culto de quarta, lembrando que é um culto de oração. Espero que você tenha conversado aí com o seu esposo, com o seu cônjuge, com seus filhos, com as pessoas que estão aí no seu redor, um para o outro falar dos seus pedidos, seus agradecimentos. E nesse momento eu gostaria de orar com vocês para nós começarmos, mas principalmente pelos pedidos e agradecimentos desta quarta-feira. Não deixa de ser um culto virtual, mas um culto também onde nós agradecemos a Deus, pedimos a Deus. Eu tenho certeza que temos muitas coisas a agradecer e no nosso coração temos também algumas coisas que estão nos tirando a tranquilidade, está nos fazendo ficar ansiosos. Por favor, vamos nesse momento entregar cada uma dessas coisas para o Senhor. Combinado? Do jeito que vocês estão, eu aqui quero fazer uma oração por vocês. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por tantas e ricas bênçãos que o Senhor tem dado para as nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelas tuas misericórdias, pelo livramento, pela companhia. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós sentimos que o Senhor está conosco. Isso nos enche de alegria o nosso coração. Querido Deus, os teus filhos também nesse momento têm algumas petições. Eu não conheço o coração, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece tudo o que nós precisamos. Alguns ali na família, reunida, falaram das suas lutas, das suas preocupações. Alguns mantiveram isso dentro do seu coração. De qualquer forma, Senhor, por favor, venha atender a nossos pedidos. Querido Deus, se for da tua vontade, que eles sejam prontamente atendidos, para que nós possamos nos alegrar de ter um Senhor tão bom de nossas vidas. Mas se não for da tua vontade, Senhor, nos dê fé para aguardarmos. Queremos crer também que o teu momento é o melhor momento para a nossa vida. Abençoe-nos todos. Nesse momento especial, quando nós vamos abrir a tua palavra, também esteja conosco. Que a mensagem de hoje venha do teu trono de graça para as nossas vidas. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos. Não temos mérito nenhum, mas confiamos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é no nome santo dele que nós te agradecemos e te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Eu estou aqui gravando os programas e quero dizer que, mesmo estando à distância, estou feliz porque, de certa forma, estamos juntos, conectados pela internet. E hoje, o título do sermonete desta noite de quarta-feira, Questões de Prioridade. Questões de Prioridade. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui. Daqui, vocês daí, mas eu quero que nesse momento, não precisa ser coisas espirituais, mas eu quero que você faça mentalmente uma lista de 3 coisas que lhes deixaria muito realizados se acontecesse no dia de hoje. 3 coisas assim que te deixariam muito, mas muito feliz. Eu quero que você pense aí, pode pensar. Não necessariamente coisas espirituais, tá bom? Mas qualquer coisa. Não é proibido sonhar. Um filho de Deus, ele deve sonhar também com coisas. O que é? Você quer casar? Você quer comprar um carro? Uma casa? Quem sabe você quer terminar a faculdade? Você quer hoje, quem sabe, fazer uma viagem? Pessoa que é gostoso? Viajar? Já que a gente está em quarentena, É abril de 2020, estamos em quarentena. Quem sabe fazer uma viagem de barco? Um cruzeiro pelo mar? Eu não teria coragem não, tá bom? Mas uma viagem assim para um outro lado do mundo, conhecer algum lugar diferente. O que você pensou? Coisas que te deixariam realizados. Veja, Deus quer que como filhos, nós tenhamos sonhos. Nós queiramos coisas boas para a nossa vida. Mas aqui eu te faço um grande pedido. Uma grande reflexão para essa noite. Vamos agora pensar um pouco a respeito disso. O que está no topo das suas prioridades cristãs? Queridos, sabe as 3 coisas que você pensou?
Não é proibido. Não é pecado você pensar em coisas materiais, pensar em coisas aqui nesse mundo. Mas a pergunta que eu faço para vocês nessa noite, ou eu não sei, talvez você esteja assistindo esse vídeo à tarde, de manhã, no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o que está no topo das suas prioridades cristãs? O conhecimento a respeito da palavra de Deus nos traz grandes responsabilidades. Você pode sonhar em ter alguma coisa, mas que isso não esteja no topo das suas prioridades. Hoje nós vamos acompanhar a história, uma história interessante, e eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos dá alguns tipos de histórias muito boas para nós refletirmos. Por isso eu quero convidar vocês aqui a abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Enquanto eu tomo uma água, você abre sua Bíblia. 18 a 23. Vamos conhecer a história aqui de um jovem. Você já deve ter ouvido falar sobre esse jovem. Esse jovem chegou até Jesus no momento que ele estava com seus discípulos, que eles estavam caminhando rumo a Jericó. E ele então, acompanhe comigo aí, eu vou ler aqui na Bíblia, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Eu faço tudo isso, Senhor, que está na lei. Ouvindo Jesus, disse, e alguns os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, alguns detalhes em um e no outro, diz que Jesus olha com amor para aquele jovem, e ele diz assim, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Olha que interessante. Jesus, ele teve pessoas ao seu lado ricas. José de Arimateia, Nicodemos eram ricos. O problema de Jesus não era a riqueza. Era a riqueza tomar o primeiro lugar da sua vida. Para o jovem rico era riqueza. Para você, qual que é o problema? O que toma o seu primeiro lugar na sua vida? O que coloca Deus para segundo plano e toma o lugar na sua vida? Se alguma coisa está fazendo isso na sua vida, você tem que arrancar para ter tesouro no céu e segue-me. O grande objetivo de Cristo nesse episódio era dizer para aquele jovem, segue-me. Mas o jovem não podia segui-lo, porque Jesus não era prioridade na sua vida. Nós aprendemos algumas coisas interessantes aqui, irmãos. Em primeiro lugar, aquele jovem conhece os mandamentos e pratica desde muito pequeno. É interessante nós notarmos que chega uma pessoa até Jesus que era obediente a Jesus, que era leal a Jesus nos mandamentos, nos preceitos. E ele ainda enfatiza dizendo assim, Senhor, desde muito pequeno eu tenho feito isso, há muito tempo eu obedeço o Senhor. Quando Jesus disse para ele assim, não mate, não roube, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ele já falou, mas isso eu já tenho feito, Senhor. Veja, esse jovem conhecia os mandamentos. E é interessante, porque esse jovem praticava os mandamentos. Aqui nós notamos algo muito intrigante. Como um jovem desse abandona Jesus se ele é obediente? Se desde muito pequeno ele faz todas as coisas? Segunda característica daquele jovem, ele sabe chegar até onde o mestre está. Ele conhece o caminho. Ele ia à igreja. Ele era fiel dizimista. Ele fazia tudo o que o mestre fazia. E ele sabia chegar até o Senhor que lhe daria a vida eterna. Tinha acesso a Cristo. Fazia o que Cristo pedia. Mas aquele jovem não conseguia colocar Cristo em primeiro lugar da sua vida. Deus é um Deus ciumento, zeloso.
Quando você ouve a palavra ciumento, geralmente, às vezes, tem uma conotação negativa. Alguém ciumento é alguém que talvez não tenha condições da gente se relacionar. Mas o zelo de Deus é diferente. Deus não aceita ser divididos, irmãos, amigos, porque Deus é o seu Criador. Deus é o meu Redentor. Nós temos que ter uma escolha na nossa vida. Se Deus não for o primeiro, nada mais tem significado. Em terceiro lugar, ele não consegue colocar Deus como prioridade. E consequência disso, ele perde o reino dos céus. O jovem rico, obediente, estudava a lição, lia a Bíblia, orava, ia à igreja, tinha liderança na igreja, fazia as coisas de Deus. Mas tudo isso era fachada para uma vida com outras prioridades. Queridos amigos e irmãos, hoje nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se você continuar lendo o episódio, você vai notar que Pedro fala com Jesus assim: Senhor, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus, nos versículos 24 a 30, diz: como é difícil as riquezas. As riquezas, naquela época de Jesus, era conhecido como um grande Deus na vida de muitas pessoas. Pelo fato de que a grande, imensa maioria daquela população era pobre, paupérrima, e a concentração de riqueza na comunidade judaica daquela época era muito pouca na mão, a riqueza era muita na mão de muito poucas pessoas. As pessoas sabiam a importância de ter dinheiro. Mas aqui, eu creio que Jesus também nos dá uma ilustração de qualquer coisa que se coloque entre você e Deus. Talvez não é o dinheiro, mas é os ídolos. Talvez não são os ídolos, é o corpo. A falta de modéstia. Quem sabe não é a falta de modéstia, mas é os pecados acariciados. Eu faço um apelo nessa noite, queridos. Há alguma coisa que está entre você e Deus? Derrube-a. Tire-a da sua vida. Porque não basta conhecer os mandamentos, não basta fazer o que Deus pede, não basta saber chegar até Jesus. Se você não consegue colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você perde o reino dos céus. Porque a história diz que ele ficou muito triste, porque ele tinha muitas riquezas, e ele sai dali perdendo a salvação. Jesus não queria que ele ficasse pobre, irmãos, porque a riqueza dele poderia fazer muito bem aos pobres. Mas Jesus focou na última frase e ele focou na primeira. Vai, vende tudo que tens. Ele disse, eu não consigo. Mas o que Jesus queria dizer para aquele jovem é: segue-me. Seguir a Jesus é mais importante do que qualquer coisa. Seguir a Jesus é colocá-lo em primeiro lugar. Eu amo minha esposa, meus filhos, eu amo meu serviço. Eu amo tudo desse mundo, mas Jesus é a primeira coisa da minha vida. Isso é seguir Jesus? Isso é ser um discípulo? Veja o que está escrito no livro Conselhos sobre Mordomia, página 211. Cristo queria que o jovem compreendesse que nada mais exigia dele senão que seguisse o exemplo que ele mesmo, o Senhor dos céus, deixara. Abandonar as suas riquezas na glória e se tornara pobre, para que pela sua pobreza o homem enriquecesse. E por amor dessas riquezas, pede ao homem que abandone as riquezas terrenas, a honra e o prazer. Tudo que o mundo dava. Jesus fala, você precisa ter o quê? Uma escolha. Você quer tudo do mundo ou tudo do reino? Essa escolha é nossa também. Ele sabe que enquanto as afeições estiverem voltadas para o mundo, serão desviadas de Deus. Se nós temos um foco, um alvo de ir para o céu, mas se nossas atenções estão para o mundo, nós perdemos o nosso foco. Continua dizendo assim, para ele as riquezas significavam honra e poder, e o grande vulto do seu tesouro faz com que tal venda pareça quase impossível. Este homem amante do mundo desejava o céu, mas queria reter sua riqueza, e renunciou à vida imortal pelo amor ao dinheiro e ao poder. Ó, que infeliz troca! No entanto, muitos dos que professam estar guardando todos os mandamentos de Deus estão fazendo a mesma coisa. Trocando as prioridades.
Só que para Deus, irmãos, Deus é bom demais. Os discípulos ficaram, vamos dizer assim, ficaram impressionados com a escolha errada daquele jovem. Mas Jesus continua andando e agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas 19, capítulo 19, do versículo 1 a 10. Veja que Jesus não faz nada sem propósito. E logo em seguida de conversar com esse jovem rico, Jesus entra na cidade de Jericó. E olha o que a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O episódio do jovem rico acontece, quem sabe, algum dia, 2 ou 3 dias, algumas horas. Jesus entra em Jericó e ele faz um percurso que o levaria a um homem. E olha que interessante a característica desse homem. Completamente oposto. Desconhece os mandamentos de Deus e pratica o pecado voluntariamente. Zaqueu não guardava os mandamentos, não guardava os preceitos. Não se importava, não dava mínimo para as coisas de Deus. Muito menos tinha problema com seus pecados. Ele roubava com gosto, sem dor na consciência. Totalmente oposto ao jovem rico. Esse homem não era merecedor de Jesus, mas ele queria ver Jesus. A segunda coisa, não sabe, nem quer chegar até o mestre. A história de Zaqueu nos mostra aqui, dá-nos a entender, que Zaqueu queria de longe observar, por curiosidade, quem era Jesus de Nazaré. Você consegue compreender que o que atrai Jesus até Zaqueu é a sua curiosidade. Ele não tem a menor noção de como chegar até Jesus. Ele não vai à igreja. Ele não é líder da igreja. Ele tem a sua vida no pecado, no erro. Mas ele quer, por curiosidade, conhecer quem é esse homem. E para piorar a situação, ele é baixinho. A multidão não deixava ele ver quem estava passando. Ele teve uma brilhante ideia. Quem sabe algumas crianças também estavam em cima de algumas árvores. Ele sobe numa árvore. E olha que interessante. Esse é um homem que não guarda os mandamentos. Pratica o pecado voluntariamente. Não sabe nem quer chegar perto de Jesus, não quer ter uma experiência com ele, apenas curiosidade. Mas ele consegue colocar Deus como prioridade na sua vida. Olha que interessantíssimo. Nós encontramos aqui, queridos irmãos, a síntese do que é transformação de um homem sem prioridades eternas, sem prioridades espirituais, da transformação de um homem que quer colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu tenho mais uma situação aqui, uma citação em Parábola de Jesus, página 236. Os que tiveram poucas oportunidades e andaram no caminho do mal, por não conhecerem o melhor, advirão raios de luz. Deus tem um plano para cada pessoa. Em algum momento, Deus faz com que todas as coisas se converjam para um encontro com Deus. Como a palavra de Cristo veio a Zaqueu: hoje me convém pousar em tua casa. Assim a palavra virá a eles. E aqueles que eram considerados pecadores inverterados serão achados com o coração terno, como de uma criança, porque Cristo se dignou notá-los. Às vezes as pessoas querem acompanhar Jesus de longe. Mas quando Jesus olha para eles e diz: eu quero ter uma experiência com você, o olhar de amor terno de Jesus arrebenta todas as muralhas do coração.
Muitos volverão do mais vil erro e pecado e tomarão o lugar de outros que tiveram privilégios e oportunidades, mas não os apreciaram. Serão contados entre os escolhidos do Senhor, eleitos e preciosos, e quando Cristo vier em seu reino, estarão juntos ao seu trono. Aqui, nós temos que entender uma coisa muito importante, irmãos. Importantíssima. A luz que nós recebemos não nos dá o direito de sermos displicentes com ela. A luz que nós encontramos através do nosso estudo e nosso conhecimento de Cristo não nos dá privilégios, mas nos dá responsabilidades. No final dos tempos, quando as pragas caírem sobre essa terra, como o coronavírus, em abril de 2020, muitas pessoas fracas na fé, que guardam os mandamentos, que estudam a lição, que vêm na igreja, mas não têm Cristo em primeiro lugar, abandonarão as fileiras da multidão que está indo em direção à Cidade Santa. E muitos daqueles que ouviram falar a respeito de Jesus, muitos daqueles que não querem experimentar uma vida com Jesus, mas querem, quem sabe, de longe, ter uma curiosidade, satisfazer uma curiosidade sobre quem é, esses receberão um olhar de Cristo. E nesse momento, queridos, eles serão alcançados pelo Espírito Santo. Nesta noite eu gostaria de colocar alguns pontos aqui. O primeiro deles, queridos, é que a cruz de Cristo, aquela cruz que na semana passada, que foi Semana Santa, nós relembramos, refletimos, precisa me transformar em uma nova pessoa. Às vezes eu conheço, às vezes eu pratico, e o meu corpo automaticamente faz, mas a minha mente está longe dos planos do Senhor. Homens e mulheres, jovens ricos, que nasceram na igreja, que guardam os mandamentos de Deus, mas que a prioridade da sua vida são outras coisas, não Jesus, poderão perder o reino dos céus, porque não foram transformados pela cruz. A cruz deve me transformar em uma nova pessoa, em uma nova criatura. As coisas antigas são passados. Agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. E uma das coisas principais na vida de um cristão, querido amigo, querido irmão, guarde isso, é você começar a reorganizar as coisas da sua vida e reservar um canto especial de Jesus na primeira delas. Prioridades. Volto a insistir com vocês. Um jovem rico que era um cristão, aparentemente, perde a salvação. Um baixinho ladrão, promíscuo, ganha a salvação. O que teve? Qual foi? O que aconteceu? Um aceitou ser transformado. O outro já achava que já estava tudo certo. Que você não seja um jovem rico, querido irmão, mas seja um Zaqueu. Que seja transformado com Cristo. Eu quero terminar o nosso programa dessa noite dizendo para vocês uma coisa muito interessante. Esse site aqui, irmãos, www.igreja-sou-eu, tem todos os sermões que a gente está fazendo para você baixar e poder meditar mais. Queridos irmãos, aqui no mundo ocidental, nós não temos assim problemas de que as pessoas entrem na nossa casa. Aqui no mundo ocidental, principalmente no mundo do Brasil, nós somos um povo receptivo. Quando eu estudei no seminário lá do colégio do IAN, lá na Bahia, lá em Cachoeira. O IAN é um lugar onde tem gente de todo lugar do Brasil. Mas ali, basicamente, é um povo nordestino. A minha mãe, ela é baiana, de Vitória da Conquista.
E eu me lembro muito bem quando meus primos e primas vinham nos visitar, meus tios. Era aquela bagunça gostosa. Todo mundo dormia no chão, todo mundo abria a geladeira, fazia comida fora de hora. Não tinha muitas regras dentro de casa. Porque nós somos acostumados assim. Agora, para um povo oriental, não. Eu tenho 2 ou 3 amigos japoneses, muito queridos. Mando um abraço para o Elião, meu irmão na fé. O Elião Matsushita. Eu lembro que eu entrei uma vez na casa do Hélio. E eu considero ele muito amigo. Eu tenho certeza que ele me considera. Porque não é costume do povo oriental deixar você entrar dentro de casa. Ninguém entra dentro de casa. Agora você entende aquele verso de Apocalipse, que, por curiosidade, é o meu verso predileto, Apocalipse 3:20. Lá vem dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei, almoçarei com ele e ele comigo. Jesus não abre a porta, não arromba a porta. Eu me lembro lá na Bahia, quando a gente estava no colégio, que a gente estava lá deitado na cama, lendo alguma coisa, alguns livros, lá a gente lê bastante. De repente a gente ouvia um barulho, assustado a gente ia na cozinha, estava um amigo nosso lá, baiano, abrindo a geladeira, tomando água, era como se fosse a casa dele. Isso não é problema, porque nós somos acostumados a isso. As pessoas entram sem bater, não avisam que estão chegando, é assim que funciona. Mas para o povo oriental não, entrar na casa é sagrado. Você jamais se convida para entrar na casa de alguém, é falta de educação. Na casa de um árabe, de um chinês. Naquele momento que Zaqueu está subindo numa árvore, para ter a curiosidade, matar a sua curiosidade de ver quem era Jesus. Talvez na vida de Zaqueu existia já um buraco na vida dele, mas ele queria preencher com outras coisas, não queria, mas quando ouviu dizer que Jesus passaria por ali, ele falou assim: eu quero saber quem é esse homem. Quem é essa pessoa que todo mundo fala sobre ela? E quando ele está ali confortavelmente em cima da árvore, imagine a cena. Jesus era uma pessoa que arrastava multidões, todo mundo se acotovelando, os discípulos fazendo um cordão de isolamento. Jesus era um popstar, né? E quando ele para debaixo daquela árvore, imagine a confusão. Jesus para. Todo mundo para. Se empurram, se acotovelam. Jesus para debaixo de uma árvore. Olha para cima. Encontra um ser baixinho. E olha para os seus olhos. E aquele baixinho, que apenas por curiosidade queria ver Jesus à distância, olha para os olhos de amor de Jesus Cristo. Os olhos profundos de Cristo. Olhos de misericórdia, olhos de salvação. E Jesus então quebra o protocolo. Ele faz algo que ninguém fazia. Ele diz assim: Zaqueu, eu quero almoçar na sua casa. Naquela região ninguém se convida, é falta de educação. Mas ele diz assim: Zaqueu, eu quero almoçar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desce depressa, porque no fundo, a curiosidade dele era porque ele queria conhecer Jesus. Queridos irmãos e amigos, sabe o que é você pegar a sua lista de prioridades, abaixá-la para colocar alguém muito importante em primeiro lugar? Era isso que Zaqueu fez. Zaqueu abandonou sua vida, e muito embora as pessoas ao seu redor dissem: olha, Jesus come com um pecador. Jesus termina assim: a salvação, porque Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Queridos, você quer ter esse encontro com Jesus? Eu quero fazer um apelo aqui. Quero fazer um apelo para 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão assistindo que ainda não se decidiram ao lado de Jesus. Estão insistentemente colocando Cristo em segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar na sua vida. Eu quero orar porque você vai ter uma surpresa quando você colocar Cristo em primeiro. Eu quero orar por você, querido irmão adventista, que talvez você tenha
no piloto automático sido um irmão desta igreja, mas tem desprezado e não tem dado prioridade a Cristo Jesus. Eu quero fazer um apelo para vocês dois. Para você que quer colocar Cristo em primeiro. E para você que tem decepcionado os planos de Deus. Mas hoje ainda é tempo de você colocar as coisas em ordem. Eu quero orar por você nessa quarta-feira de oração. Que a minha oração humilde que eu faço para o Senhor alcance o seu coração, irmãos. E nós temos a certeza do que é mais importante na nossa vida, do que é prioritário na nossa vida, Cristo Jesus. Posso fazer uma oração por você? Não importa o momento que você esteja assistindo esse vídeo, talvez essa mensagem vai tocar fundo no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, bondoso Pai, porque mesmo que nós atrapalhamos tanto o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, em favor da nossa salvação, nesta noite nós encontramos uma mensagem tão bonita na Bíblia. Não importa quem somos, quão longe estamos, ou quem sabe quão displicentes estamos sendo dentro da tua casa. Nós queremos, através do poder do Espírito Santo, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Por favor, Senhor, se tem alguma coisa atrapalhando isso, tenha piedade de nós. Tenha piedade das pessoas que estão assistindo o vídeo nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Por favor, Senhor, que nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Que as prioridades da nossa vida sejam muitas, dezenas, centenas, mas que a primeira dela, a primeira de todas as nossas prioridades, seja Jesus em nossas vidas. Jesus está fazendo um convite para você, querido amigo, irmão. Hoje Ele quer entrar na sua vida. Hoje Ele bate na porta do seu coração. Abra, para que Deus possa fazer a boa obra. Nos abençoe, Senhor. Dê-nos a paz e a tranquilidade de uma nova chance para a nossa vida. Fique conosco, hoje e sempre. É aquilo que eu te peço, não porque eu mereça, mas porque eu também quero ser transformado por esse poder. Eu quero que Jesus Cristo seja o primeiro da minha vida, hoje e sempre. E aqueles que concordam comigo, diga onde eles estejam. Amém, Senhor Jesus. Que assim seja. Tudo isso no nome santo de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Querido, muito bom estar aqui com você de novo. Tá bom? É muito gostoso. Eu confesso que eu estou muito feliz de fazer esses vídeos. Mas eu estou mais feliz ainda porque eu sei que está terminando esse período de quarentena. E logo eu vou poder estar cumprimentando você ali na saída. Dando um abraço em você, te visitando, fazendo uma oração, podendo me despedir de você. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai mantendo esse contato através das ondas virtuais desse mundo tão moderno. Que Deus possa te dar um bom restante de semana. Sábado a gente se encontra. Também teremos mensagem sábado agora. Nós desejamos para você uma boa noite. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.